Olá, tudo bem? Meu nome é André Ribeiro, eu sou designer instrucional e eu já trabalho nessa área há alguns bons anos, eu diria. E ao longo desse tempo, eu já tive a oportunidade de fazer de tudo um pouco dentro de treinamento, desenvolvimento, capacitação, DI, conteudista, gerenciamento de projeto, enfim, já passeei um pouco. E justamente por conta disso, por conta dessa vivência, dessa experiência, chegou um momento que eu acreditei que era hora de compartilhar, de começar a trocar esse conhecimento com outras pessoas no mercado que têm essa experiência igual a minha, ou uma experiência além da que eu tenho, e também as pessoas que estão começando a trilhar essa jornada. E foi assim que eu cheguei no Instagram, aqui no YouTube, no LinkedIn, no Telegram. Foi com esse desejo, essa vontade de compartilhar e também de receber um pouco do que as pessoas têm para trazer para mim, né, desse conteúdo, desse mundo de design instrucional que está apenas no começo da sua caminhada. E o bate-papo de hoje é justamente para falar um pouco sobre essa jornada que envolve o roteiro e o storyboard, que, como eu falei nas minhas redes sociais nessas últimas semanas, são duas das ferramentas que acompanham o profissional de design instrucional ao longo da sua caminhada. Né? Eu comecei a trabalhar especificamente como DI lá em 2007, 2008, quando a gente começou a estruturar a ideia de um storyboard, né, naquela época. E hoje, em pleno, terminando 2023, eu ainda trabalho com roteiro e storyboard. Eu ainda desenvolvo, eu ainda verifico, eu ainda acompanho e eu ainda identifico pontos de melhoria quando a gente fala desses dois recursos, que é o roteiro e o storyboard. E foi por isso que eu desenvolvi um conteúdo que envolve o planejamento, conceito e a ideia desses dois recursos, para quem quiser se certificar nesse conteúdo. É um material que vai ficar disponível e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Esse vídeo é um vídeo gravado, ele está sendo publicado agora ao vivo, digamos assim, às 11 horas desse sábado. Eu vou estar aqui no chat, tirando dúvidas de quem quiser fazer qualquer pergunta, mas é um vídeo que está sendo disponibilizado, ele já foi gravado. Eu vou explicar aqui tudo que você quiser saber sobre esse material do roteiro storyboard, que eu já comentei nas minhas redes sociais. Vou falar um pouco do conteúdo, do que a gente vai ter, quais são as ideias que eu pensei para essa nova turma, né? A última turma que teve do roteiro storyboard foi no ano passado e agora eu senti a necessidade de fazer uma nova turma porque fazia sentido. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Bom, essa ideia, né, esse conteúdo, ele não surgiu do nada. A gente está falando aí de quase 20 anos de estrada, né, de jornada na área de educação, de ensino e aprendizagem. Então, a cada novo projeto, a cada novo relacionamento, em cada novo envolvimento dentro dessa área profissional, foi se criando um pouco mais de experiência, um pouco mais de vivência, fui conhecendo novos conteúdos, fui percebendo novos gaps que surgiam nessa relação, né, de profissional, mercado e o público-alvo final, né? Então, entendendo um pouco mais dessa dinâmica, é que a gente foi pensando e desenvolvendo um pouco desse conteúdo. É claro que em alguns momentos, né, nessa experiência, nem sempre eu ia com segurança, não. Às vezes era naquele vai com medo mesmo, mas ia. E assim eu acabava conhecendo um outro momento, um outro cenário, e isso me dava mais experiência e mais conteúdo para que eu pudesse chegar hoje e compartilhar tudo isso com você que está aqui no YouTube, com quem está lá no Instagram, enfim, todas as pessoas que têm esse contato comigo. E hoje, já com essa estrada aí, com essa caminhada e essa bagagem adquirida, eu continuo trabalhando como designer instrucional, mas muito mais como consultora em alguns projetos, aí gerenciando times de profissionais de diferentes competências para prestar serviços na área de educação corporativa para algumas empresas que a gente tem esses projetos firmados, mas justamente para que eu não me distanciasse muito
porque acaba que eu fico muito nessa posição de gestão do projeto. Mas para que eu não me distanciasse muito dessa frente, dessa linha de frente, né, que a gente costuma falar do projeto, né, do trabalho, eu tendo sempre a escolher um projeto ou outro aonde eu possa de fato estar ali desenvolvendo o material. Não naquela posição do sentido, alguém teve alguma emergência, teve alguma situação, a pessoa não vai poder assumir a tarefa agora, e aí eu vou lá e entro. Não nesse sentido, mas no sentido um projeto que é pensado justamente para que eu possa atuar do início ao final, conversando com o cliente, desenvolvendo material, participando de validação, corrigindo eu mesma. Então, vez ou outra, eu entro nessa posição de escolher um projeto onde eu possa estar ali de perto, de frente, justamente para não descolar da realidade. E foi justamente por conta disso que no ano passado eu participei de um projeto de desenvolvimento de roteiro e storyboard para um vídeo institucional, era um projeto pequeno para um profissional liberal, de desenvolvimento de roteiro e storyboard para um vídeo institucional para ele. E esse projeto deu luz a um material desse conteúdo do roteiro storyboard, que é um vlog do projeto. Eu vloguei a minha participação no projeto, do início ao fim, foi um projeto curtinho, acho que de 1 mês e meio, 2. Então, eu vloguei a minha participação do início do projeto até o fim, desde o momento de alinhar expectativas com o cliente, identificar as necessidades, pensar em como seria o projeto, analisar os insumos que ele mandou, fala um pouquinho dessa questão de insumo, de curadoria, de como foi, desenvolver o primeiro roteiro, desenvolver o storyboard, fazer a validação, fazer as correções, voltar para uma revalidação. Então, tudo. E como ficou o vídeo final, então ficou um vlog muito legal que foi parte do material desse conteúdo de roteiro storyboard da turma do ano passado. E é um material dinâmico, é um material vivo, que você vê de fato como acontece esse recurso, né? Como é que se aplica isso na prática. Então ficou um material bem legal em relação a essa questão de trazer a realidade para dentro desse estudo, para essa jornada que a gente está aqui falando hoje, que é o roteiro e o storyboard. E é claro que nesse ano não podia fazer diferente. Nesse ano eu estou em um outro projeto, onde é um projeto de 3 meses e pouquinho, e eu estou atuando como QA nesse projeto. Estou fazendo o QA de planos de aulas de alguns cursos que tem uma função mais de formação profissional. E dentro desses planos de aula, a gente tem roteiros de vídeos e roteiros de objetos de aprendizagem. Então, eu faço a verificação desse conteúdo. E, nossa, assim, tô aprendendo muito, tô identificando muita coisa legal que eu pude trazer também para esse conteúdo de roteiro storyboard, como necessidade de entender como se faz um objetivo de aprendizagem, como se desdobra esse objetivo em conteúdos e atividades, linguagem, comunicação, enfim. É um projeto que acabou gerando um novo material para a gente trabalhar nessa jornada que a gente está falando aqui hoje. E é legal perceber que não é só uma questão de conteúdo que você precisa saber desenvolver nesses roteiros, mas também passa por uma questão de tom de comunicação. Muitos conteúdos, né, eles são desenvolvidos para um público mais jovem, que é o caso desse projeto. Então eu e talvez você, que já estamos aí numa outra geração, que não é dentro dessa geração Z, que é o público-alvo, a gente às vezes perde um pouquinho desse tom, dessa forma de se comunicar com eles. E aí tende a cair para um lado que talvez seja um pouco quase que caricato, né? Que a gente fica imaginando que é um público que usa muitas gírias, que se expressa de uma forma com pouca sustentação na fala. E não é isso. Acho que é muito mais uma visão distanciada mesmo da nossa geração para essa geração Z.
Então, o tom da fala, o tom da comunicação também passa por esse processo de entender quem é o público-alvo e você desenvolver uma comunicação que consiga fazer essa ponte da melhor forma, sem empobrecer o conteúdo e garantindo que você também traga toda aquela bagagem teórica que a pessoa que te demandou o curso deseja que tenha naquele material. E tudo isso, né, que eu tô falando é tarefa, é trabalho de quem desenvolve o roteiro, ou seja, do design instrucional, do conteudista, do professor, da pessoa que está ali escrevendo o roteiro da aula, do curso, do vídeo, seja o que for. E por que eu estou falando desse projeto? Por que eu estou falando dessa experiência? Porque a ideia é que justamente agora eu tenho um conteúdo novo, um conteúdo orgânico, um conteúdo que de fato conversa com esse momento das pessoas que querem se desenvolver dentro dessa jornada de roteiro e storyboard. Porque para mim, ter um material que eu possa oferecer, né, para você que quer se certificar nessa área, não passa apenas por trazer teorias, porque eu acho que a teoria a gente encontra com uma certa facilidade na internet, né? Ainda mais hoje aí com a inteligência artificial, você faz qualquer pergunta, ele te traz a teoria ali dentro. Então tem que ser além disso, tem que ser a mais. E o que é o além disso? O que é o a mais? É a prática, é o dia a dia, é o ok, entendi o que você está me passando, mas como é que eu vou fazer isso na prática? É essa a diferença e é isso que eu penso sempre em trazer quando eu trago um material para você, um material de certificação. E por conta desse conteúdo, dessa QA que eu fiz, que eu identifiquei esses gaps, essas oportunidades de dialogar com vocês, é que eu consegui refazer, renovar o material do roteiro storyboard e ele está com as inscrições abertas, começam hoje, dia 4, e vai até o dia 11 do 11. E aí, tudo que eu tenho compartilhado enquanto QA com essas empresas fornecedoras, os comentários que eu faço nos materiais, as indagações, as reflexões que eu trago nesse material, eu quero trazer para cá, para você, dentro desse material de roteiro e storyboard, mas de uma forma estruturada, dentro de uma aula bem pensada, estruturada, que dialogue exatamente com essa necessidade. E se você está chegando agora nesse vídeo, fique tranquilo que esse vídeo aqui é uma gravação. Eu estou aqui no chat nesse momento, porque ele está sendo liberado agora, às 11 horas desse sábado. Então eu estou aqui para tirar dúvidas de quem estiver assistindo ao vivo aqui. Mas é um vídeo que vai permanecer aqui, é um vídeo gravado, então se você chegou agora, você pode já pegar daqui, conversando, batendo papo, tirando dúvida, mas assim que acabar, só voltar do início e assistir tranquilamente, sem nenhum problema. Então, esse material sobre o roteiro e o storyboard, ele já possui uma estrutura definida, aonde eu trago o que é, como utilizar e como se aplica no mercado o roteiro e o storyboard. Toda a parte conceitual dessas três direções, né, o que é, como utilizar e como se aplica, já possui dentro do material. Agora, o que eu estou trazendo de novo? Como escrever os objetivos de aprendizagem, como desdobrar esses objetivos em conteúdo e como desdobrar esses objetivos em atividades, ou seja, pensando em conteúdos e atividades que atendam ao objetivo pensado e dessa forma você garantir um conteúdo de qualidade que de fato gere resultado. A gente vai analisar juntos alguns roteiros justamente para identificar essas falhas que comprometem a qualidade. Porque assim, não adianta trazer novos recursos, trazer a carinha bonitinha, usar a inteligência artificial, se o conteúdo não consegue entregar o que promete. Então a ideia aqui é menos show e mais conteúdo. Porque senão fica igual aquelas palestras, né, que a gente assiste, que tem chuva de papel picado, canhão de luzes, atividades de senta e levanta, que você sai de lá
extasiada pela sensação, pelaquela experiência que você viveu, mas que depois de uma semana você não lembra nada, não lembra mais o conteúdo que foi dado. E o propósito é justamente complementar, botar esse enfoque no conteúdo, porque ele tem que ser o principal. E eu não estou dizendo que não possa ter o show de luzes, não. Tem que ter, porque aquilo ali é uma estratégia, aquilo ali também faz sentido. Aquilo ali cria uma relação com o público. Mas não pode ser o principal. O principal precisa ser o conteúdo. Então, menos show e mais conteúdo. E se você concorda comigo, escreve aqui nos comentários. Hashtag menos show e mais conteúdo. Afinal, eu e você, né, que a gente que escreve o roteiro, um roteiro, a gente que desenvolve um storyboard, a gente precisa garantir o conteúdo. Não só enquanto um profissional que está entregando o material e não quer ter retrabalho, ter correções para fazer, mas também porque essa é uma área onde as pessoas indicam profissionais, onde o seu trabalho está sendo avaliado não só por aquele demandante que te passou o projeto, mas também por outros, porque se alguém amanhã ou depois perguntar para ele se ele conhece algum profissional, ele pode trazer o seu trabalho, né, à tona para ele. Então, é uma área de indicações. Então, a gente precisa, de fato, desenvolver e garantir um conteúdo que reverbere para além do projeto que você está envolvido. Inclusive, eu tenho pessoas que trabalham ou já trabalharam comigo em algum projeto, que vieram por indicação, tem pessoas que vieram por contato, relação de Instagram. Inclusive, nos últimos projetos, quem me acompanha no Instagram acho que já sabe um pouco disso, em um dos projetos que eu precisei desenvolver um roteiro de história em quadrinho, num determinado momento eu senti a necessidade de chamar um profissional de fato em quadrinhos, para que ajudasse a equipe, para que me ajudasse a ajudasse a equipe a desenvolver roteiros melhores, porque não estava do jeito que eu entendia que podia ser. E foi aí que, por indicação, eu cheguei no Luiz Carlos, que fez vou deixar até o contato dele aqui, o Luiz Carlos, que fez um workshop para a equipe, explicando, dando todos os detalhes. E aí eu apresentei para ele o storyboard, o roteiro que a gente tinha feito de história e quadrinhos na primeira fase do projeto. Ele analisou, e em cima daquilo ali ele trouxe ideias, trouxe dicas, trouxe todo o conhecimento dele prático, a experiência para ele. E assim, foi um conteúdo de milhões, assim, foi um conteúdo muito rico. A gente aprendeu muito, a equipe ficou muito contente com o workshop que ele apresentou e participou desse workshop não só as roteiristas, né, as DIs responsáveis pela história, pela parte de história em quadrinho, não. Toda a equipe participou porque eu entendo que fazia sentido enquanto profissional que todos soubessem daquilo. E todos gostaram muito desse material. Inclusive, quem está online aí, deixa eu ver aqui embaixo. Quem está online, agora ouça bem. Esse workshop que o Luiz Carlos fez com a minha equipe sobre roteiro de história em quadrinhos. Ele falou falou sobre roteiro, falou um pouco também da construção do storyboard, da história em quadrinhos. Esse workshop foi gravado e ele vai ser transformado em um mini guia específico de roteiro para a história em quadrinho. A gente vai desenvolver, ele foi desenvolvido, na verdade, um conteúdo escrito, como um mini guia, e vão ter alguns trechos do vídeo dessa fala do Luiz Carlos também nesse material. Então, todo mundo que se inscrever nesse material de roteiro e storyboard vai levar como um brinde um mini guia sobre roteiro e storyboard de história em quadrinhos desse workshop que o Luiz Carlos fez com a gente. E vale super a pena, porque esse conteúdo de roteiro de história em quadrinhos não é um conteúdo fácil de se encontrar, e ainda mais vindo de um profissional com a qualidade do Luiz Carlos. Então, já entreguei aqui esse brinde para todo mundo que se inscrever no material de roteiro storyboard. Para quem participar, vai receber esse mini guia do roteiro
e de storyboard e de história em quadrinhos, ok? Bom, então aqui, para a gente fechar, para entender o que vai ter nesse material, Andréia, você falou e eu não entendi muito bem. Então vamos listar. Parte teórica, você vai entender o que é um roteiro storyboard, como é feito um roteiro storyboard e como ele pode ser utilizado, como esses dois recursos podem ser utilizados. Como escrever os objetivos de aprendizagem, como desdobrar esses objetivos em conteúdo e como desdobrar esses objetivos em atividades. E ainda na parte teórica, né, desse conteúdo teórico que a gente vai ter aqui dentro dessa jornada que eu espero que vocês se proponham a fazer de roteiro storyboard, a gente tem um conteúdo muito interessante e que eu falo muito nas minhas redes sociais. Quem me acompanha já deve estar imaginando que é um conteúdo que eu acredito que é muito interessante para o design instrucional quando ele vai desenvolver um material visual, como por exemplo o storyboard. E que conteúdo é esse? É a parte, um conhecimento de designer gráfico? Não, ninguém quer que o design instrucional, um professor, se torne um designer gráfico. Mas é interessante sim que esse profissional tenha uma certa qualidade, digamos assim, visual, para entender como os elementos podem se compor. Como a gente consegue compor uma cena com alguns elementos, para a gente não cair lá naquelas apresentações de 1800 e bolinha, que se usava aqueles GIFs animados, pulando de um lado para o outro, letra entrando por aqui, animação, nuvem. Não, nada disso. A gente está falando de um momento onde menos é mais, onde a qualidade está muito mais na sutileza do que na quantidade de informações. Então, a gente vai ter também, dentro desse material, conteúdo não vou dizer que é um conteúdo de design gráfico, como eu falei, não é essa a formação que a gente quer para nós, mas a gente vai ter sim algumas informações sobre como compor uma cena, sobre composição, sobre enquadramento, como enquadrar as informações dentro de uma cena, sobre hierarquia dos elementos na hora de compor um layout, né? Quem entra primeiro, o texto, a imagem, como é que você usa uma imagem para dar suporte a uma informação textual. Então a gente tem esse material, um material riquíssimo, acho super válido para um profissional que trabalha desenvolvendo materiais visuais, que ele tenha esse conhecimento para que ele já possa entregar um material, ainda mais quando, digamos, um freelancer, né, que não pode contar com outros profissionais, só depende dele, mas que ele quer entregar um material com qualidade. Então isso é super importante, porque também faz parte do processo de ensino-aprendizagem. O belo, o bonito, uma composição perfeita, isso também ajuda, isso também atrai os olhos de quem vê. E a gente também tem, dentro desse material, um conteúdo sobre teoria da carga cognitiva. É um conteúdo super importante, né? Esse é um tema super importante quando se fala em educação. Ele trata da importância de você não trazer tanta informação a ponto daquelas informações atrapalharem o processo de aprendizagem. Porque essa teoria ela fala justamente de quando tem tanta informação na tela, acaba sobrecarregando o cognitivo e isso faz com que a pessoa, na verdade, crie um efeito contrário, porque ela vai assim, ai não cansei, já estou cansada. Assim, não deu nem 3 minutos de vídeo, eu já estou cansada de tanta informação, não quero ver. Então, a ideia de entender a teoria da carga cognitiva é justamente te trazer um conhecimento de como você pode facilitar a organização dessas informações para poder não gerar essa sobrecarga cognitiva na pessoa que está assistindo. Então, além desse conteúdo teórico mais voltado ali especificamente de roteiro e storyboard, a gente tem essas informações que eu acredito que são basilares ali, né? Que constroem também esse conteúdo. Na parte prática, o que a gente vai ter na parte prática? O vlog, que está lá, de construindo o roteiro e storyboard, né? Para você vivenciar como é que é essa questão dentro de um projeto.
vai ter uma aula onde a gente vai analisar um roteiro, e aí esse roteiro, pensando nesse projeto de QA, eu acho que tem muito conteúdo legal ali que a gente pode explorar. Vamos analisar um storyboard, e aí eu vou fazer um antes e depois do storyboard de HQ, a gente vai analisar as falhas que tinham antes e como elas foram repensadas depois do workshop com o Luiz Carlos. E por último, vai ter dentro desse material alguns exemplos de modelos de roteiro e storyboard para que você possa utilizar. Bom, mais uma vez, para quem está chegando agora, chega com calma, chega tranquilo, porque esse vídeo aqui é uma gravação. Eu estou aqui, para quem está assistindo online, quem começou a assistir às 11 horas, eu estou aqui no chat, tirando dúvidas, tá? Mas para quem está chegando depois também, fica tranquilo, deixa teu comentário aqui, deixa tua dúvida aqui, que eu volto para responder, ou se preferir, acessa aqui o meu Instagram, Andreia MER, que lá também você consegue falar facilmente comigo e eu te respondo, tá? E agora, aquele a mais que todo mundo gosta. Para quem se inscrever nesse material, para quem participar, né? Quem fala assim, opa, cheguei! Nessas próximas 48 horas, ou seja, até o dia 6/11, às 12 horas, quem se inscrever nesse material até o dia 6/11, às 12 horas, também vai ganhar uma consultoria online comigo. Então, se você tem algum projeto que você precisa desenvolver um roteiro, um storyboard, ou se você quer desenvolver um conteúdo desse tipo para o seu portfólio, essa é a hora. Quem se inscrever nessas próximas 48 horas vai ter aí 1 hora de consultoria individual comigo. Então, assim, lá na certificação do roteiro storyboard, a gente tem a nossa plataforma de aprendizagem, que é no Moodle, onde todo o conteúdo vai estar lá disponível, obedecendo um cronograma que eu vou disponibilizar na primeira semana. Então, a gente vai obedecer um cronograma ali ao longo das semanas. A gente tem um contato síncrono em um grupo do Telegram fechado somente para os participantes dessa certificação. Então a gente conversa ali, vai trocar ideias sobre os conteúdos, tirar dúvida, falar sobre experiência, vivência, prática, uma coisa assim mais dinâmica. E para os participantes que vão se inscrever nessas 48 horas que eu falei, que vai de agora, né, desse lançamento aqui do vídeo no YouTube, até o dia 6, meio-dia, terá 1 hora de consultoria individual online comigo. E essa consultoria ela é feita em outra plataforma, é um acesso diferenciado, e aí vai ser um contato 1 a 1, que a gente vai fazer de forma síncrona e assíncrona. Ou seja, nessa plataforma a gente vai trocar mensagens, mas a gente também vai poder fazer videochamadas justamente para poder mostrar o material, conversar, tirar ideias e tudo mais, ok? E é claro, Andréia, quanto custa tudo isso? Você está dando muita coisa, falando muita coisa, mas não disse o preço ainda. Gente, tudo isso por R$ 59,99. O mesmo valor do ano passado, da turma que fez ano passado. Eu não alterei o valor e, pelo contrário, estou trazendo mais conteúdo, estou trazendo mais vantagens, mais benefícios e o valor continua o mesmo, R$ 59,99. Mas provavelmente esse vai ser o último ano que esse material vai estar com esse valor. Então, se você está interessado, você quer se certificar em roteiro storyboard, quer entender mais desse mundo, não só na teoria, mas na prática mesmo, aproveita essa oportunidade, se inscreve, começa hoje, dia 4, vai até o dia 11/11, por R$ 59,99. O link está aqui embaixo nos comentários, mas você também encontra nas minhas outras redes sociais, que é o LinkedIn e o Instagram, tá bom? Lembrando que aí todas as pessoas que se inscreverem têm um mini guia do workshop que o Luiz Carlos, que é um cartunista profissional de Recife, fez. Então vai receber um mini guia desse workshop que ele fez. E para quem se inscrever nessas primeiras 48 horas, vai receber essa 1 hora de consultoria individual comigo, ok? Então, acho que é isso. Dúvidas, sugestões, comentários, palpites? Deixa aqui ou me procura no Instagram, gente. Tô super animada para essa turma. Ela veio num propósito muito grande de
poder fluir, deixar fluir tudo isso que eu estou vendo de legal para falar sobre o roteiro, sobre o storyboard. Espero que você se inscreva, espero que você participe, espero que você goste e que a gente troque muito e se encontre no dia 13 de novembro. É o primeiro dia de início dessa certificação, dessa nossa jornada, aonde a gente quer menos show e mais conteúdo.